Fala, meu bom, fala, meu querido, como é que você está? Eu tô ótimo. No episódio de hoje a gente vai dar uma olhada no que o Ludwig von Mises fala sobre a sua religião, né? A gente está aqui no livro A Ação Humana, página 195, né? Eu acho que, se não me engano, é a parte 2 ou a parte 3 do livro, acho que é a parte 2, né? Num capítulo curto intitulado Liberalismo e Religião. Caso você queira a fonte, a referência bibliográfica, você pode ler por você mesmo, tá? Eu sei que o Mises, estão falando comigo no WhatsApp aqui, cara. Eu sei que o Mises, ele. Sai daqui, celular. Eu sei que o Mises não é libertário, tá? Eu vou botar o Mises junto na playlist dos libertários, né? Mas eu sei que ele não é libertário, porque eu tô falando isso porque senão vai vir o ANCAP. Ai, ai, Homero, como te explicar o Mises? O Mises não é libertário, Homero. Ai, ai, ele é minarquista, Homero. Tá, ok, tá, cara, só um pouquinho, cara. Só um pouquinho, cara. Deixa eu. Entendeu? Eu sei que ele não é um libertário, tá? Mas ele é um cara ligado muitos libertários liam Mises e ele talvez ele sirva de base pro libertarianismo, tá? Então, ele é um liberal minarquista, tá? Até onde eu saiba, né? Então, e muito do que o Mises fala, os libertários também concordam, tá? Então, eu acho importante te mostrar o que o Mises pensava, até porque o Mises é um grande nome do liberalismo, né? E no Brasil as pessoas acreditam que só o comunismo é um mal, né? Que o único mal que existe é o comunismo. Eles não entenderam que o liberalismo é um mal também, né? E acho que, no fim das contas, por isso que é importante a série que eu estou trazendo aqui no canal, né? Para que as pessoas se conscientizem que não é qualquer anticomunismo que é bom, né? Então, se você é um anticomunista e tu cai num liberalismo, cara, você também tá entrando num viés racionalista, né? Racionalismo no sentido assim, eu falei nos outros episódios, eu não quero ficar me repetindo, tá? Mas o mundo, dentro do período da modernidade, passou de uma virada teocêntrica, onde Deus era o centro da vida humana, da moralidade humana, e passou por uma virada antropocêntrica, onde o homem mesmo é o centro da sua própria vida e ele vai fazer isso através do uso da razão. Então a razão é o centro da vida humana. Tá? O Mises ele segue esse modo de pensamento, e aqui a gente vai dar uma olhada rapidinho o que ele pensa sobre a sua religião. Vamos lá, sem mais enrolação, liberalismo e religião. O liberalismo se baseia numa teoria puramente racional e científica de cooperação social. Né? Só fazer um parênteses aqui já na primeira frase. Assim, ó, o objetivo dessa série não é ficar refutando Mises, tá? Não é refutar, é só mostrar o que eles estão dizendo, tá? Porque, por exemplo, eu não concordo que o liberalismo ele é puramente racional, tá? E não acho que a visão liberal é uma visão científica da coisa, tá? Justamente até pela falta de conceituação do que ele entende por científico, né? A ciência no sentido aristotélico do termo, ou tu tá falando de ciência no sentido moderno, do popperiano, né? De falseabilidade, né? Puramente racional. O que é puramente racional, né, cara? Se for puramente racional mesmo, tá? Se for puramente racional no sentido nietzschiano, né? Puramente racional significa niilismo, né? Quando você é muito racional, você questiona tudo, até as bases do teu próprio questionamento, o lugar que tu vai parar é o niilismo. Ser puramente racional, for pegar o que o Nietzsche pensa, se for seguir o que o Nietzsche diz, né, seria você cair num niilismo. Tá? Mas, enfim, que nem eu disse, o objetivo aqui não é ficar refutando Mises, tá? É só um comentário breve aqui, né? Então, eu não acho que seja puramente racional, tá? Porque não me parece uma ida ao niilismo, tá? E também não acho que seja científico. Tá? A não ser que ele tenha algum conceito específico de ciência que eu não sei qual é, tá? Mas vamos lá. Vamos de novo. O liberalismo se baseia numa teoria puramente racional e científica de cooperação social. As políticas que recomendam são a aplicação de um sistema de conhecimento que não tem nada a ver com sentimentos, com credos intuitivos,
para os quais não se possam apresentar provas logicamente suficientes, com experiências místicas, nem com percepções pessoais sobre fenômenos humanos. Tá? Isso aqui é aquela coisa que eu já demonstrei já nos outros vídeos, né, do humano racional, que não aceita dogmas, que não aceita que não aceita agir por sentimentos e tal. Isso aqui o que o Mises está descrevendo aqui sobre o liberalismo, na verdade, é mais do mesmo, tá? Então isso aí isso aí já existe lá desde a época do iluminismo, tá? O iluminista também pensava desse modo, né? Bom, nesse sentido, pode-lhe ser atribuído os epítetos frequentemente mal compreendidos e erroneamente interpretados, de ateísta e agnóstico. Né? Ateísta, né, o não teísta, no caso, né, que seria o cara que não acredita em Deus, e agnóstico é o que não tem a gnose, né, o que não tem o conhecimento, né, o ignorante. Né, Seria, entretanto, um erro grave concluir que as ciências da ação humana e da política derivam de seus ensinamentos, o liberalismo, sejam antiteístas e hostis à religião. Ou seja, ele está dizendo que o liberalismo não é antiteísta e hostil à religião. Tá, vamos ver como é que ele vai continuar. Opõe-se radicalmente todo o sistema teocrático, mas são inteiramente neutras em relação a crenças religiosas, que não pretendam interferir na condução dos assuntos sociais, políticos e econômicos. Tá? Isso aqui é bastante interessante. Né? Então ele vai dizer, olha, o liberalismo se opõe radicalmente a todos os sistemas teocráticos, né? Teocêntricos, né? Mas eles são inteiramente, mas o liberalismo ele é neutro com relação às suas crenças religiosas, contanto que, né, elas não interfiram nos assuntos sociais, políticos e econômicos. Né? Isso aqui é uma conclusão bastante comum dentro do liberalismo, do racionalismo em si, que é o seguinte, olha, tá tudo bem você ter a sua fé em Deus, tá tudo bem você acreditar em Deus, tá tudo bem você ter uma religião, contanto que a sua religião não faça diferença nenhuma para nada. Ou seja, que a sua religião seja mais ou menos como você acreditar ou não em Papai Noel, né? Seja algo da sua esfera privada e que não saia nunca da sua esfera privada, que é um negócio que eu chamo de você colocar a religião dentro do armário, né? Então você tem uma religião, mas ela fica lá no armário da sua casa fechada, né? Não vai sair nunca da sua casa, né? E hoje a gente vive em um mundo tão maluco, tão caótico, que a gente está tendo uma inversão tão grande da ordem natural das coisas, né? E que a tua religião ela tem que ficar dentro do armário, né? Mas a tua degeneração sexual, se você dizer que tem que ficar dentro do armário, isso aí é um crime horrendo, né? Então o marido lá que é promíscuo, que trai a mulher e tal, isso aí pode. Agora você defender um modelo de família tradicional religiosa, baseado em negócio de Deus, daí não pode. Daí você tem que ficar no armário. Por quê? Porque você fazer isso, né, é você usar a sua religião para interferir em assuntos sociais, políticos e econômicos, né? Isso aqui, na verdade, assim, olha, uma religião que não interfere em assuntos sociais, políticos e econômicos, né, ela, de fato, ela não é uma religião, porque quando você tenta colocar uma religião dentro do armário, né, você está negando toda a amplitude do fenômeno religioso como um fenômeno social. Tá? A religião é um fenômeno social. E o liberalismo, quando diz, olha, a tua religião tem que ficar dentro do armário, ele está tentando transformar a tua religião de um fenômeno social coletivo para um fenômeno subjetivo e individual. Né? Então, esse pensamento do Mises, olha, o liberalismo ele não é contra a religião, contanto que não interfere em assuntos sociais, políticos e econômicos, né? Agora, a burrice aqui é tão grande, né? Que, assim, assuntos sociais e políticos, qual é que é a diferença disso, cara? As duas coisas são a mesma coisa, cara. Todo assunto social é um assunto político, cara, né? E também econômico, cara. Não há divisão entre moral e economia, mas, enfim, isso aí é um outro assunto. Então, eu vejo assim, o racionalismo, ele tem isso, né? Diz, olha, a gente é tolerante, nós somos tolerantes, você pode ter a sua religião, contanto que ela não interfira em nada. Faltou o Mises, só o que faltou pro Mises é dizer o seguinte, olha, tire a sua religião de dentro do meu útero.
Tire a sua religião de dentro do meu útero. Faltou só isso aqui, Mises, hein? Hein, Mises? Cadê, Mises? Vamos ver se ele vai falar mais pra frente, né? Então, assim, ó, o que o Mises está falando não é nada de novo, né? Isso aí já faz parte de uma tradição racionalista que é tentar tirar a religião do centro da vida humana, tá? E botar ela para um canto secundário ali, escondido dentro de um armário subjetivo, de que, olha, você acredita em Deus e você tem a sua fé e tal, mas a sua fé não deve interferir nem em assuntos sociais, nem em assuntos políticos e nem em assuntos econômicos, tá? Então, meio que, no fim das contas, assim, ó, tenha a sua fé, contanto que a sua fé não seja mais importante que a razão. Contanto que a sua fé não seja mais importante que o racionalismo antropocentrista, iluminista, modernista, né? Então, isso aqui que o Mises está fazendo é um pensamento modernista, né? Você está negando a plenitude do fenômeno religioso como um fenômeno social, político e econômico, né? Está dizendo não pode isso aqui, né? E você está jogando a religião para dentro de um armário, né? Um armáriozinho pequenininho ali, fechadinho, subjetivo, olha, cada um tem sua fé, cada um acredita no Deus que quiser e tal, né? Mas o valor racionalista tem que ser o último valor, tem que ser o valor supremo que todo mundo tem que ser o valor respeitado por todo mundo, porque é o valor racional e científico aqui, que ele está dizendo aqui em cima, né? Porque é um modelo racional e científico de cooperação social, né? É isso que o Mises pensa sobre a sua religião. A sua religião ela tem que estar subordinada à razão, né? E a religião subordinada à razão, ela é uma religião dentro de um armário, é uma religião subjetiva que funciona de uma esfera privada e que nunca deve sair da esfera privada. E que a esfera pública deve ser uma esfera racional, racionalista e científica, né? Esse é o pensamento do Mises sobre religião, né? Se eu interpretei o que ele está dizendo de modo correto. A teocracia é um sistema social que depende de um título sobre-humano para sua legitimação. Eu acho que é verdade, Misa. Eu acho que tu tá certo. Aqui eu concordei com o Misa. A teocracia é um sistema social que depende de um título sobre-humano para sua legislação. Verdade. É isso. Não, tá certo. Perfeito. A lei fundamental de um regime teocrático traduz-se por um insight que não é passível de exame racional e não pode ser demonstrado por métodos lógicos, tá? De fato, as verdades religiosas elas não são passíveis de um exame racional, porque elas estão acima de um exame racional, e não pode ser demonstrada por método lógico, também eu concordo com isso, né? Mas eu não acredito que a lei religiosa ela vem de um insight. Na verdade, a lei religiosa ela vem de uma tradição revelada, né? Pela vinda de Deus na Terra, né? Então, quando Deus veio à Terra, ele não deu tipo um insight, não é um cara... Não é um cara escrevendo assim, eu tive um insight já, não matarás, pá, daí o cara escreve lá, né? Então a lei religiosa não é um insight, a lei religiosa ela é derivada de uma verdade revelada, né? Mas ela não é passível de exame racional, isso é verdade, né? Porque se fosse passível de exame racional, ela estaria subordinando-se à razão, né? E ela é um negócio que está acima da razão, e não pode ser demonstrado por método lógico, claro que não pode, né? Evidentemente que não pode, né? E também porque Deus está acima da lógica, né? Deus cria a lógica, né? Então, quando Deus cria o cosmos na configuração que o cosmos existe, ele também junto cria as leis da lógica, né? Então, ele cria o que pode e o que não pode, né? Mas, enfim, isso é um assunto bem mais complicado, tá? Mas as verdades teocêntricas, elas não podem ser passíveis de exames racionais e nem de demonstração por métodos lógicos, tá? Então aqui eu estou meio concordando. Tem aqui uma discussão ou outra aqui com o Mises, né, com relação ao insight, né? Seu critério máximo é a intuição, que dota a mente com uma certeza subjetiva sobre coisas que não podem ser concebidas pela razão e raciocínio. Não, isso aqui tá errado, tá? Na verdade, que nem eu falei, né? O critério máximo, a lei religiosa, ela é uma lei revelada, tá? Quando a gente está falando em lei revelada, a gente não está falando em proposições nem sintéticas, né?
quando a gente fala Sócrates é mortal, uma proporção sintética, a gente não está falando nem numa proporção analítica, né? De dizer que todos os solteiros são homens que não casaram, né? Onde a gente comprova a veracidade da frase através de uma análise interna do significado dos termos, né? A verdade religiosa é uma verdade revelada, né? Não é uma verdade nem sintética e nem analítica, né? Então, por isso ela não pode ser concebida sobre a razão e o raciocínio, tá? Mas não é subjetivo, tá? A lei religiosa ela não é subjetiva, a lei religiosa é extremamente objetiva, tá dizendo ipsis literis o que você pode e o que você não pode fazer. E é dito de um modo, entendeu? Não é subjetivo, assim, não é um profeta que lá não sei aonde o cara inventou do nada porque ele teve um insight, entendeu? Isso aqui é uma incapacidade do Mises em entender o que de teologia, né? Entender de Deus, né? Isso aqui, que ele é um cara que acredita, olha, a lei religiosa é uma coisa subjetiva, é um insight que alguém teve, não é racional, logo não é racional, não é bom. Tá? Bom, assim, quando essa instituição refere-se a um dos tradicionais sistemas que predica a existência de um Criador divino soberano no universo, é religioso. Quando se refere a outro sistema, é chamado de crença metafísica. Tá. Portanto, um sistema de governo teocrático não precisa se amparar em uma das grandes religiões do mundo. Pode ser o produto de doutrinas metafísicas que rejeitam todas as igrejas e seitas tradicionais e que se orgulham do seu caráter antiteísta e antimetafísico. Ele está falando do liberalismo aqui? Porque o liberalismo é isso, né? O liberalismo ele é fruto de produto de uma doutrina metafísica, tá? Tem muita metafísica por trás do liberalismo. Ele rejeita todas as igrejas e seitas tradicionais e que se orgulha do seu caráter antiteísta e antimetafísico, né? Bom, nos dias de hoje, os partidos teocráticos mais poderosos se opõem ao cristianismo e todas as religiões que derivam do monoteísmo judaico. Só um parênteses, né? O Mises era judeu, tá? Ele não era católico, né? O que os caracteriza como teocráticos é seu esforço de organizar os assuntos terrenos da humanidade segundo um conjunto de ideias. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil, caso tu esteja lendo junto, né? O que os caracteriza como teocráticos é seu esforço de organizar os assuntos terrenos da humanidade segundo um conjunto de ideias cuja validade não pode ser demonstrada pela razão. Tá? Aqui ele meio que ele está seguindo naquela ideia, olha, regimes teocêntricos não são bons, pois não podem ser demonstrados pela razão. O que é bom pode ser demonstrado pela razão, logo o liberalismo é bom. Tá? Então, ele tá entrando nesse raciocínio. Ó. Só o que é bom é aquilo que pode se demonstrar pela razão. A fé não pode se demonstrar pela razão, logo a fé não deve ser critério para nada, por isso que a religião deve ser algo subjetivo dentro do armário. Né? Pretendem que seus líderes estejam dotados de um conhecimento inacessível ao resto da humanidade, oposto às ideias sustentadas por aqueles que foi negado o carisma. Os líderes carismáticos foram investidos por um poder místico superior, da missão de dirigir os interesses da humanidade transviada. Somente eles são iluminados, todos os demais são cegos, surdos ou malfeitores. Tá? Aqui eu não sei se ele está falando da religião ou se ele está falando do liberalismo, porque parece que isso aqui que ele falou se refere mais ao liberalismo do que à religião, né? Porque assim, pretende que seus líderes sejam dotados de um conhecimento inacessível ao resto da humanidade. Isso é falso, tá? O conhecimento religioso não é inacessível ao resto da humanidade. Pelo contrário, ele está escrito em livros sagrados há milênios já. Né? Então não é um negócio assim que inacessível, né? A não ser que tu pense na tradição hermética, né? No perennialismo, entendeu? Tá ok, Mises, ok, né? É de fato que muitas variantes das grandes religiões históricas foram contaminadas por tendências teocráticas. Seus apóstolos estavam animados de uma paixão pelo poder a fim de subjugar e aniquilar todos os grupos dissidentes. Entretanto, não devemos confundir religião com teocracia. Né? William James considera como religiosos, ele dá uma citação,
os sentimentos, atos e experiências dos indivíduos em sua solidão, na medida em que acreditam ter uma relação com o que consideram ser o divino. Aqui, ó, eu vou ter que parar a comentar. Isso aqui é aquilo que eu te disse agora há pouco, né? Da ideia da religião como um fenômeno privado, da religião como algo subjetivo e tal, né? Como uma negação da religião como um fenômeno social, tá? Então ele vai citar o William James, né? Que é um cara que vai dizer assim, olha, sentimentos, atos e experiências dos sobre a religião, né? O que é a religião? Sentimentos, atos e experiências dos indivíduos em sua solidão, na medida em que acreditam ter uma relação com o que consideram ser o divino. William James enumera as seguintes crenças como características da vida religiosa: que o mundo visível é parte de um universo mais espiritual, do qual retira sua significação principal. Isso aqui é uma referência talvez a Platão, né? Que a união ou a relação harmoniosa com esse universo superior é o nosso verdadeiro fim, que a oração ou comunhão interior com o espírito desse universo mais elevado, seja ele Deus ou a lei, é um processo real e efetivo do qual flui uma energia espiritual que produz... Ô Mises, tem que botar mais vírgula aqui, Mises. Mises, tem que botar mais vírgula no negócio, cara, senão fica ruim e as pessoas não entendem. O ouvinte alunoide do MEC já perdeu, cara. Já se perdeu tudo, cara, né? Então vamos lá. Que a oração seja ou a comunhão interior com o espírito que a oração ou a comunhão interior com o espírito desse universo mais elevado, seja ele Deus ou a lei, é um processo real e efetivo, do qual flui energia espiritual que produz efeitos tanto materiais como psicológicos. A religião, continua James, também compreende as seguintes características psicológicas: um novo encantamento que se agrega à vida, como um dom tomando a forma de um arrebatamento lírico, com apelo à seriedade, ao heroísmo, tá, ele tá dando uma citação de um cara, né, que é o William James, sobre a religião. Eu tenho uma citação também, hein, Mises? Espera aí só um pouquinho, Mises. Tem um livro aqui que você vai gostar muito, meu querido. Pessoal, é o seguinte, esse livro aqui, ó, escrito por um filósofo canadense, que o nome dele, esse cara, se eu não me engano, ele tá vivo ainda, ele tá bem velho, acho que ele tá com uns 90 e poucos anos, né? Filósofo canadense, né, que escreveu um livro chamado A Secular Age, né? Para o pessoal aí que diz que não tem nada de bom no Canadil, tem o Charles Taylor, né? Um grande filósofo, onde ele retrata, né, onde ele fala muito sobre essa ideia, né, que a modernidade tem, né, de você sair de um modelo teocêntrico para você entrar num modelo antropocêntrico, onde os valores últimos do ser humano vai ser o quê? Vai ser o seu próprio eu, vai ser o seu próprio self, vai ser a sua própria racionalidade, né? Então, né, que tem, enfim, um grande livro, né? E quem quiser entender, talvez com mais profundidade, aquilo que eu falo sobre essa virada antropocêntrica, dê uma procurada, né? Daí você vai entender por que existe o laicismo, de onde é que vem o secularismo, por que todo mundo é racionalista hoje em dia e tal, por que o Mises pensa do modo que ele pensa e tal, né? Então é um grande livro aí, né? Então tá aí uma recomendação de leitura para você, né? Charles Taylor, A Secular Age, né? Também, obviamente, não tem em português, né? Mas enfim. Vamos voltar para o Mises aqui. Essa caracterização das experiências e sentimentos religiosos da humanidade não faz qualquer referência à organização da cooperação social. A religião, como James entende, é uma relação puramente pessoal e individual entre o homem e uma divina realidade sagrada e misteriosa, que inspira respeito e temor, né? Isso aqui é mais do mesmo, né, que a gente estava falando, né, do Mises tentando jogar a sua religião para um fenômeno privado, né? Impõe ao homem certo modo de conduta individual, mas não faz nenhuma referência em relação aos problemas de organização social. Bom, isso aqui é uma grande mentira, tá? Porque na verdade a religião mesmo, se for pegar a religião católica, ela tem vários modos de organização social que são ditos através de um viés religioso, né? Como, por exemplo, a ideia de você não fazer usura, né? Isso, quando você fala que a usura é um pecado,
né? Você está fazendo você está ditando uma norma de organização social, tá? Então, a ideia de que a religião ela não é um problema de organização social é falso, tá? Isso aqui está errado, né? Mas na verdade o Mises está dizendo, está afirmando isso baseado na interpretação do William James sobre a religião, tá? São Francisco de Assis, o maior gênio religioso do Ocidente. Na verdade, o maior gênio religioso do Ocidente eu acho que foi o São Tomás de Aquino, mas enfim. Então tá errado aqui também, né? Jamais se interessou por política e economia. Queria ensinar aos seus discípulos como viver piamente, mas nunca imaginou elaborar um plano para organizar a produção, nem incitou seus seguidores a recorrerem à violência contra dissidentes. Não pode ser responsabilizado pela interpretação de seus ensinamentos feita pela ordem religiosa que fundou. O liberalismo não coloca obstáculos no caminho do homem, que deseja ajustar sua conduta pessoal e seus interesses privados segundo a forma como ele, pessoalmente ou sua igreja ou seita, interpretam o evangelho. Né? Então, assim, você pode seguir a sua religião e tal, né? Contudo, assim, mas se opõe, né, radicalmente a qualquer tentativa de impedir a discussão racional dos problemas, ou seja, o racionalismo tem que estar acima de tudo. Né? Então, você pode ter a sua religião, você pode ter a sua crença em Deus, né? Contanto que ela não seja mais importante que a razão. Contanto que a razão continue sendo o critério último para decidir as coisas. Tá? Isso aqui é antropocentrismo. Tá? Ele não vai dizer explicitamente, mas isso aqui é antropocentrismo. É a ideia de que a razão vale mais que Deus. Tá? Que é uma característica do humano moderno. Né? Começa lá com Descartes, lá nas meditações metafísicas. Né? Mas enfim, eu vou falar sobre isso em um outro episódio futuro. Mas se opõe radicalmente a qualquer tentativa de impedir a discussão racional dos problemas de bem-estar social mediante um apelo à intuição religiosa e revelação. O liberalismo não impõe a ninguém o divórcio ou a prática do controle de natalidade. É lógico que não. Ela tá tudo liberado, não, tudo certo, pode divorciar, pode casar de novo, pode divorciar de novo, entendeu? Pode ser o liberal que se diz liberal conservador. Né? Você pode abortar as crianças se quiser também, quiser abortar, sair abortando geral, pode abortar, não tem problema, tá tudo certo. Né? Se você falar contra, você está tentando levar a religião para um fenômeno social e você é um grande mal, porque você não entendeu que agora o modo correto é o modo racional. Tá? Mas combate aqueles que querem impedir outras pessoas de discutirem livremente os prós e contras deste assunto. Tá? Então, racionalismo. Né? Segundo o entendimento liberal, o objetivo da lei moral é forçar os indivíduos a ajustarem sua conduta às exigências da vida em sociedade e se absterem de qualquer atos contrários à preservação da cooperação social pacífica e ao aprimoramento das relações interhumanas. Tá? Então ele está dando uma definição sobre o objetivo da lei moral, tá? Então, tá aqui uma definição de que página que tá isso, para quem quiser ver. Página 197, tá? Então tá aí segundo Mises, né, a lei moral do mundo liberal é isso aqui, ó. O objetivo da lei moral é forçar os indivíduos a ajustarem sua conduta às exigências da vida em sociedade e se absterem de qualquer atos contrários à preservação da cooperação social pacífica e ao aprimoramento das relações interhumanas. Os liberais acolhem prazerosamente o apoio que ensinamentos religiosos possam dar a esses preceitos morais, que eles também aprovam, mas o racionalismo é mais importante, mas se opõem a todas aquelas regras que certamente haverão de provocar a desintegração social, qualquer que seja a fonte de onde provenham. Tá? Okay. É justo, porque nem toda a religião ela não prega a desintegração social, né? Quem prega a desintegração social é quem? É o liberal, o libertário, né? Que prega que você pode usar droga, que você pode se divorciar, que você pode abortar as crianças, pode vender as crianças no orfanato. Isso aí isso é a desintegração social, né? Então a religião ela não prega isso, né? É uma distorção dos fatos dizer, como fazem muitos defensores da teocracia religiosa, que o liberalismo se opõe à religião.
Na verdade, não é que o liberalismo se opõe à religião, né? O liberalismo ele não se opõe à religião, mas ele toma como ponto principal não de decisão não a religião, mas a razão humana. Né? Então você pode ser um cara religioso dentro do mundo liberal, né? Contanto que você jamais questione a base racional do liberalismo. Né? Onde for admitido o princípio da intervenção da igreja nos assuntos temporais, as diversas igrejas, confissões e seitas lutarão entre si. Ao separar a igreja do Estado, laicismo, né? A secular age, né? Laicismo, né? A secular age, né? Ao separar a igreja do Estado, o liberalismo estabelece a paz entre as diversas facções religiosas e dá a cada uma delas a oportunidade de pregar seu evangelho sem ser molestado. O liberalismo, ó, terminando aqui, ó, acho que terminando o capítulo, ó, terminou bem o capítulo Mises. O liberalismo é racionalista. Então ele não chega nem a esconder o negócio, ele diz é isso mesmo, né? O liberalismo é racionalista. Sustenta que é possível convencer a imensa maioria de que seus próprios interesses, corretamente entendidos, serão mais bem atendidos pela cooperação pacífica no quadro da sociedade, peraí, deixa eu baixar aqui, do que pela luta intestina e pela desintegração social. Tem plena confiança na razão humana. É lógico que você tem confiança na razão humana. É evidente que você tem confiança. Porque você considera o seu Deus é a razão. Né? Pode ser que esse otimismo seja infundado e que os liberais estejam errados. Se for assim, o futuro da humanidade é desesperador. Não é não, Mises, tá? Você está errado. Né? Você tem uma confiança na razão, a razão não é suficiente para a fundamentação da moralidade, tá? Você está errado aqui. Tá? E o futuro não é, se for assim, se a racionalidade ela não é boa para isso, o futuro não é desesperador, porque se for olhar o passado, antes do iluminismo as pessoas viviam também, não era meu Deus que horror, né? No passado, antes do iluminismo, antes do racionalismo, as pessoas viviam a vida normalmente, né? Como sem problema nenhum, porque elas viviam com um outro aspecto, um outro prisma, né, sobre a sociedade, né? Então não é meu Deus, ou a razão vai salvar a gente, ou vai ser o caos, vai ser a era das trevas, não. Ou a razão vai salvar as pessoas, não está salvando, porque a razão está levando a um niilismo, está levando crianças a cortarem seu próprio membro genital, né, fora, né? Né, tipo assim, se a razão, cara, tipo, não for boa, né, para resolver problemas, isso não vai ser um problema, porque ela vai ser substituída por outro método, né, assim como era no passado, que era o método teocêntrico, tá? Então, enfim, tá aqui o Ludwig von Mises, tá, tentando botar a sua religião dentro do armário, né, dizendo aqui abertamente que ele é um racionalista, tá? Isto é o racionalismo, né? Então, assim, e é isso que ele diz, né? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui. 30 e poucos minutos, tá bom. Eu queria fechar num vídeo meio curto, tá? Então essa é a visão sobre o Mises, sobre a sua religião, né? Você pode, o liberalismo não se opõe à religião, você pode ter a religião que você quiser, contanto que você não questione valores racionalistas, contanto que a sua religião seja algo colocado dentro do armário, dentro da sua esfera privada, né? Que cada um tem a sua, assim como você acredita ou não num Papai Noel, você pega ali e tal, né? E a sua religião jamais deve interferir, né, em assuntos sociais, né, em assuntos políticos e assuntos econômicos, né? Quem deve tratar de assuntos sociais, políticos e econômicos é o quê? É a razão, é a racionalidade, né? E tá dando muito certo, viu? Parabéns aos envolvidos aí do iluminismo, meus parabéns, meu querido, vocês transformaram a sociedade, ó, num negócio maravilhoso, né, cara? A gente tá, né? O que aconteceu depois que foi implementado o iluminismo, né? O que aconteceu depois que aconteceu a Revolução Industrial e a modernidade, né? Que mundo maravilhoso que a gente tá hoje, hein? Meus parabéns aos envolvidos, né, que achavam que Deus não precisava estar no centro da vida humana. Né?
Agora a gente tem isso aí, tá? Eu vou falar isso aí para não dizer o que é, né? Que é o mundo que a gente vive hoje, né? Que é um mundo pós-moderno, na verdade, não é nem moderno, é o pós-modernidade, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Tá bom? É isso que o Mises pensa sobre sua religião. Um abraço para você e até a próxima.